Meu nome é Murilo, tenho 45 anos e sou motorista de ônibus há um bom tempo em uma cidade do interior de São Paulo. Trabalhei em diversas rotas ao longo dos anos, mas atualmente faço uma rota circular, passando pelas mesmas ruas todos os dias, parando em pontos específicos para pegar e deixar passageiros. Conheço a cidade como a palma da minha mão, tanto as ruas movimentadas quanto os becos mais tranquilos. Dirigir à noite é uma rotina para mim. Costumo trabalhar na parte da noite porque gosto da tranquilidade do período. Nessa noite, como de costume, dirigia meu ônibus após deixar os passageiros em uma parada específica. Eu gosto do meu trabalho, mas, com o passar dos anos, o cansaço das noites mal dormidas pesa. Ainda assim, sempre me mantenho alerta enquanto dirijo. Segui viagem sozinho depois que todos desceram na parada, como faço diariamente. Mas naquela noite algo diferente estava prestes a acontecer. Após continuar a viagem, sem passageiros, comecei a notar algo estranho no ônibus. Os pedais e o volante pareciam ter vida própria. Eles começaram a se mover e eu não conseguia guiar o volante ou pisar no freio. Por mais que tentasse manter o controle, era como se algo invisível estivesse guiando o ônibus. Minha mente tentou racionalizar o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. De repente, percebi que o ônibus estava mudando de rota. Eu sabia exatamente para onde devia estar indo, mas o ônibus estava indo em outra direção. O desespero começou a tomar conta de mim enquanto tentava forçar o ônibus a voltar para a rota certa, mas não conseguia. As ruas começaram a ficar mais escuras, envoltas em uma neblina densa. Eu não conseguia enxergar à minha frente, apenas podia sentir que estávamos nos afastando cada vez mais do trajeto que eu conhecia. Tentei ligar para a central para pedir ajuda, mas o rádio não funcionava, só emitia um chiado irritante. Eu estava totalmente sem controle, conduzido por uma força invisível. Tudo o que podia fazer era me segurar e esperar o que iria acontecer a seguir. A neblina era tão densa que eu mal conseguia enxergar além do para-brisa. O ônibus parecia se mover sozinho, me levando para um destino desconhecido. Meu coração batia forte no peito e minhas mãos suavam de nervosismo ao segurar o volante que se movia por conta própria. De repente, a névoa começou a clarear e eu me vi em um lugar que nunca havia visto antes. Parecia uma cidade abandonada, com prédios antigos e ruas desertas. Tudo tinha um ar de abandono, como se estivesse congelado no tempo. O ônibus parou em uma parada desconhecida para mim e a porta se abriu sozinha. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Várias figuras sombrias começaram a entrar no ônibus. Eles eram esguios com rostos indistinguíveis, como se fossem sombras ambulantes. Os seres pareciam me encarar enquanto se espalhavam pelo ônibus, mas eu não podia ver claramente o que eram. O pânico tomou conta de mim, mas eu estava paralisado pelo medo. Não sabia se estava alucinando ou se aquilo era real. Então, de repente, consegui mover meu corpo novamente. Saí do ônibus às pressas, tentando me afastar das figuras sombrias. Assim que pulei para fora, percebi que não fazia ideia de onde estava. Era como se eu tivesse sido transportado para um mundo completamente diferente. Minha mente estava em um turbilhão de confusão e medo. Então, tudo ficou escuro e eu desmaiei. Quando acordei, me vi deitado em uma cama de hospital. Minha cabeça doía e eu me sentia fraco e confuso. Uma enfermeira entrou na sala e me explicou que eu havia sofrido um acidente. O ônibus que eu dirigia bateu em um poste, mas por sorte eu não me machuquei gravemente. Perguntei à enfermeira como fui parar no hospital e ela disse que fui encontrado no ônibus após o acidente. Nenhum outro veículo estava envolvido e o ônibus estava vazio. Fiquei aliviado ao saber que não havia passageiros a bordo. Eu tentava entender o que tinha acontecido. A última coisa que me lembro era ter visto aquelas figuras sombrias no ônibus e depois o escuro total. As lembranças pareciam confusas, como se fosse um sonho ruim. Depois de receber alta do hospital, voltei para casa com um misto de alívio e inquietação. O que aconteceu naquela noite ainda parecia um mistério para mim. Não sabia se era resultado do choque do acidente ou se algo sobrenatural havia realmente acontecido. Fui orientado a descansar e me recuperar do susto.
mas eu sabia que a experiência ficaria gravada em minha mente por um bom tempo. Os dias seguintes ao acidente foram difíceis. Fiquei em casa, tentando me recuperar do susto e das dores que senti. Mas o que me perturbava mais era o que vivi naquela noite. Por mais que tentasse encontrar uma explicação racional para os acontecimentos, nada parecia fazer sentido. As figuras sombrias, a estação fantasma e o controle que perdi sobre o ônibus, tudo isso parecia muito real. Mas os médicos e a polícia não encontraram nenhuma evidência de algo sobrenatural. Para eles, era apenas um acidente de trânsito causado pelo cansaço ou por uma falha mecânica. Mesmo assim, não consigo esquecer as risadas distantes e as figuras sinistras que entraram no ônibus. Elas ainda me assombram à noite, tornando difícil dormir. É difícil descrever o medo que senti, mas a imagem daqueles seres não sai da minha cabeça. Apesar de toda a confusão, decidi continuar com meu trabalho, mas nunca mais dirigi naquela rota noturna. Os eventos daquela noite me deixaram com uma sensação estranha, como se estivesse tocado pelo desconhecido. No fim das contas, não tenho certeza se o que vivi foi real ou uma ilusão causada pelo acidente, mas uma coisa é certa, jamais esquecerei aquela noite na estrada silenciosa e as figuras misteriosas que pareciam ter vindo de outro mundo. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Para começar, sou um cara de 25 anos, me formei na faculdade há alguns anos, mas tudo aconteceu no meu primeiro ano, quando eu morava no campus. Para quem não sabe como funciona, você se inscreve para um lugar na residência e eles automaticamente te emparelham com um colega de quarto. Você preenche um pequeno formulário para que eles tentem te colocar com alguém compatível, mas suspeito que seja mais ou menos aleatório. Eu fui um estudante mais maduro, já que tirei alguns anos de folga para juntar dinheiro, então eu tinha 21 anos no meu primeiro ano. Isso pode ter sido a única coisa que eles realmente consideraram. Meu colega de quarto se chamava Danny, e ele era um tipo de punk rock, com cabelo espetado e sempre usava camisetas de banda. Ele também era mais velho, acho que tinha 22 anos. Ele fez o check-in antes de mim, então pegou a cama que ficava mais longe da porta. Quando entrei, ele se levantou e apertamos as mãos. Ele parecia legal, mas depois de conversar por um tempo, parecia que não tínhamos muito em comum. Eu gostava de ler e jogar videogame, enquanto Danny curtia música alta e festas. Uma coisa que realmente me incomodava era que ele fumava cigarros e o cheiro ficava no nosso quarto. Eu pude sentir assim que entrei. O prédio tinha uma política de não fumar, claro, mas o cheiro vinha das roupas dele. Não era algo sobre o qual brigávamos, mas isso criou uma certa tensão entre nós. Nós não saíamos muito juntos. Eu fiz alguns amigos no nosso andar, mas Danny ficava sozinho. Cerca de um mês depois, quase todas as noites de fim de semana, ele saía para festas fora do campus, provavelmente indo a algum show ou algo assim. Tudo que eu sabia era que ele saía cedo e voltava tarde, ou às vezes nem voltava. Se eu tivesse que adivinhar, ele só dormia no nosso quarto metade do tempo, o que eu não me importava, já que tinha mais espaço. Ele não fez amigos no dormitório, mas começou a sair com alguns caras que não eram da nossa escola. Esses caras pareciam outros punk rockers que ele provavelmente conheceu em um show ou algo assim. Eles apareciam ocasionalmente, mas geralmente não ficavam muito tempo. Uma noite, porém, entrei no nosso quarto e encontrei 4 ou 5 desses caras mais velhos bebendo vodka, e um deles estava até fumando um cigarro de maconha, soprando a fumaça pela janela. Eles provavelmente tinham uns 40 anos, ou talvez mais. Eu disse boa tarde e tentei esconder o quanto estava desconfortável. Mas, depois de menos de 5 minutos, fui para o quarto de um dos meus amigos e fiquei lá até tarde. Quando voltei para o meu quarto naquela noite, por volta da 1 da manhã, eles já tinham ido embora e Danny não voltou naquele dia. Na noite seguinte, no entanto, ele voltou às 10 da noite. Não conversamos muito porque eu estava no meu computador estudando. Olhei para ele e parecia que ele não tinha dormido nada.
Se eu tivesse que adivinhar, ele estava fortemente envolvido com álcool e drogas. Na verdade, era bem óbvio. Com o tempo, os novos amigos de Danny começaram a aparecer com mais frequência. Eu não entendia porque ele estava saindo com esses caras mais velhos e tentei evitá-los o máximo possível, passando mais tempo na biblioteca ou com meus amigos. Uma vez, Danny recebeu uma advertência por trazer esses caras para o dormitório. E ele também foi advertido por fumar no prédio. Estava começando a parecer que ele poderia ser expulso. Por mais horrível que pareça, eu meio que esperava que isso acontecesse. Não que eu o odiasse ou algo assim, mas era irritante ter um colega de quarto como ele. Houve outra noite em que Danny e seus amigos estavam fazendo festa no nosso quarto novamente. Entrei e fiquei um tempo, mas pude perceber que não era meu ambiente. Não havia drogas nem nada, mas tive uma má impressão de um dos amigos dele. Não me lembro do nome dele, mas esse cara devia ter uns 35 anos. Ele era careca, vestia um colete jeans e jeans rasgados. Por volta das 10 da noite, eu fui para o quarto de um dos meus amigos, como costumava fazer em situações como essa. Eu estava bem ao lado, então ainda podia ouvi-los a noite toda. Passava da meia-noite quando ouvi nosso assistente residente falando com ele sobre o barulho. Afinal, era uma noite de semana. Eles discutiram por um tempo, mas eventualmente eu os ouvi saindo. Voltei para o meu quarto depois disso e depois de um tempo percebi que Danny não apareceu no dia seguinte nem no outro. Ainda era meio normal para ele desaparecer por alguns dias, mas depois de cerca de uma semana comecei a me preocupar. Isso já estava perto dos exames do primeiro semestre do ano, então, como colega de quarto, comecei a perguntar ao pessoal do dormitório, mas ninguém tinha visto ele. Eu até tentei ligar, mas o telefone ia direto para a caixa postal. Enviei várias mensagens, mas não obtive resposta. Eventualmente decidi que era hora de relatar seu desaparecimento. Fui ao escritório de segurança do campus e contei sobre Danny. Saí do escritório me sentindo um pouco culpado por não ter relatado antes, mas esperava que Danny aparecesse logo com uma explicação razoável. Depois de relatar a segurança do campus, me entrevistou algumas vezes, perguntando sobre os amigos e os caras com quem ele andava. Eu contei tudo o que sabia, o que não era muito. Os amigos dele no campus eram escassos e aqueles caras mais velhos eram um mistério. Nunca os conheci muito bem e nem tinha como contatá-los. Uma noite eu estava na sala comum com alguns amigos quando vimos um carro de polícia parado lá de fora. Alguns oficiais entraram e foram direto para o quarto do assistente. Eu tinha a sensação de que era sobre Danny. Depois ele veio ao meu quarto com os policiais. Eles me fizeram as mesmas perguntas que a segurança do campus tinha feito. Era tudo sobre a última vez que eu o vi e com quem ele estava. Repeti minhas respostas, mas os policiais pareciam estar me interrogando. Era como se eles não acreditassem em mim ou algo assim, como se eu estivesse escondendo alguma coisa. Acho que eles acharam estranho eu não saber quem eram os amigos do meu colega de quarto. Os oficiais saíram depois de um tempo e todos começamos a falar mais sobre isso. Algumas pessoas achavam que ele tinha fugido, outras achavam que algo horrível podia ter acontecido com ele. Ninguém realmente sabia de nada com certeza. Algumas semanas se passaram sem notícias de Danny. A polícia passou algumas vezes, mas nunca mais falou comigo. Acho que fui descartado de alguma forma. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele simplesmente desapareceu da noite para o dia e nunca mais o encontraram. Infelizmente, às vezes andar com pessoas más tem seus poréns. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Sempre sonhei em morar em uma casa espaçosa, tranquila, longe da agitação da cidade. Quando encontrei aquele imóvel, parecia perfeito. Uma casa antiga, com um jardim grande e uma vista deslumbrante. A localização era um pouco isolada, mas isso só aumentava o charme do lugar. A decisão de me mudar foi rápida, e em poucos dias já estava empacotando minhas coisas, animada com a nova etapa da minha vida. O começo foi tudo o que eu imaginava. A casa era charmosa, com pisos de madeira que rangiam de maneira nostálgica e uma escada que parecia ter sido tirada de um filme antigo. No entanto, logo comecei a perceber algo estranho. À noite, quando as luzes se apagavam e o silêncio tomava conta, eu ouvia sussurros.
Não eram sons claros, mas sim murmúrios abafados que pareciam vir de algum lugar dentro da casa. No começo, pensei que fosse o vento ou talvez a madeira velha fazendo barulho, mas conforme os dias passaram, os sussurros ficaram mais intensos e difíceis de ignorar. Uma noite, estava deitada na cama, tentando dormir, quando ouvi claramente uma voz chamando meu nome. Fiquei paralisada. Não havia ninguém na casa além de mim. Levantei rapidamente, tentei acender a luz, mas a lâmpada piscou e apagou. O pânico tomou conta de mim e eu corri para o corredor, onde percebi uma sombra se movendo nas escadas. Era uma silhueta escura, indistinta, que parecia flutuar. O ar ficou denso e gelado e eu não consegui me mover por alguns segundos. Quando finalmente consegui, a figura desapareceu e a casa voltou ao silêncio. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu não estava mais sozinha e, embora eu estivesse tentando racionalizar o que acontecia, algo dentro de mim sabia que não era uma ilusão. Às vezes, eu sentia uma presença me observando enquanto fazia tarefas simples, como cozinhar ou ler no sofá. A sensação de estar sendo vigiada era constante, mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, após um longo dia de trabalho, decidi tomar um banho relaxante. Quando entrei no banheiro, percebi que o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de sair dali, mas não havia ninguém. O susto foi imediato. Quando me aproximei do espelho, vi algo escrito nele, com o vapor da água. "Vá embora, ela não quer você aqui." Meu coração disparou. Eu estava sozinha na casa, mas a mensagem parecia clara e ameaçadora. Aquela foi a gota d'água. No dia seguinte, comecei a investigar a história da casa e a verdade que encontrei foi aterradora. A casa, construída no final do século XIX, tinha sido o local de uma série de tragédias. A antiga proprietária, uma mulher chamada Isolda, havia perdido a vida em circunstâncias misteriosas e muitos afirmavam que seu espírito ainda rondava o lugar. Além disso, descobri que, no passado, a casa havia sido usada como um tipo de refúgio, mas os moradores anteriores haviam saído de lá rapidamente, alegando pressentimentos de algo maligno. Decidi, então, procurar ajuda. Chamando uma especialista em fenômenos paranormais, ela confirmou que a casa estava de fato assombrada. Segundo ela, o espírito de Isolda não havia conseguido descansar e sua presença estava ligada ao lugar. Com o auxílio de rituais e orações, a energia no local foi purificada e a atmosfera pesada se dissipou, mas algo dentro de mim ainda sentia que a casa nunca seria verdadeiramente minha. Hoje vivo na casa com mais calma, mas sempre com uma sensação de que há algo ali, uma presença que, embora mais tranquila, ainda me observa. Mesmo depois de tudo que aconteceu, eu nunca consegui me livrar completamente da ideia de que aquela casa, com toda a sua história e mistérios, não me quer ali. Já teve alguma experiência parecida com essas? Comenta aí, quero saber se tem história sua também. E vamos para mais um próximo relato. Meu nome é Diego, tenho 28 anos e sempre fui fascinado por lugares abandonados e histórias de mistério. Sou um entusiasta do turismo de aventura e desde que ouvi falar sobre Chernobyl e a zona de exclusão, soube que um dia precisaria ir até lá. O acidente nuclear que transformou a cidade de Pripyat em um deserto fantasma sempre me chamou a atenção. E as imagens de uma cidade parada no tempo, com seus prédios abandonados e objetos deixados às pressas, alimentaram minha curiosidade. No ano passado, finalmente tive a chance de realizar esse sonho. Juntei dinheiro, organizei a viagem e me inscrevi em um tour guiado até a zona de exclusão de Chernobyl. Antes de embarcar, sabia dos riscos da radiação, mas fui tranquilizado pelos guias que garantiram que as áreas visitadas eram seguras, com níveis baixos de radiação. O que eu não esperava era que o perigo maior não viria da radiação. Ao chegarmos a Pripyat, o clima era pesado, mas ao mesmo tempo fascinante. O silêncio era perturbador, como se a cidade estivesse presa em um estado de espera perpétuo. As ruas, os prédios e até
Os brinquedos infantis no parque de diversões abandonado pareciam congelados no tempo, desde o dia do desastre. O guia nos levou por vários pontos turísticos conhecidos, mas foi no final do dia que as coisas começaram a ficar estranhas. Parte do nosso grupo estava cansada, mas eu e mais 2 turistas decidimos explorar um pouco mais antes de voltarmos ao ônibus. Conversamos com o guia e ele permitiu que andássemos sozinhos por uma área próxima, onde as leituras de radiação eram seguras. Ele nos alertou para não entrar em edifícios muito antigos, pois alguns estavam instáveis, mas não consegui resistir. Andando pelas ruas desertas, avistamos uma casa que parecia diferente das demais. Era uma casa simples, mas relativamente bem preservada, como se estivesse menos impactada pelo tempo. Decidimos dar uma olhada mais de perto. A porta estava entreaberta e a sensação de que ninguém havia entrado ali por décadas me arrepiou. A placa enferrujada indicava que a casa havia sido de uma família comum, como tantas outras que viviam em Pripyat antes do acidente. Entramos com cautela, com nossas lanternas iluminando os cômodos empoeirados. Tudo parecia normal no começo. Havia móveis velhos, fotos em preto e branco nas paredes e, surpreendentemente, alguns objetos pessoais ainda espalhados, sapatos, um casaco pendurado e um rádio antigo. O ar dentro da casa era mais frio do que do lado de fora, o que já parecia estranho, dado o calor do verão. Mas pensei que fosse só a estrutura antiga, abafada há tanto tempo. Foi quando estávamos examinando a sala que as coisas começaram a ficar estranhas. Uma das outras turistas, Sarah, apontou para uma cadeira de balanço no canto da sala. A cadeira estava imóvel, mas enquanto a observávamos, ela começou a se mover lentamente, como se alguém estivesse balançando-a de leve. No início, pensei que fosse o vento, mesmo que não houvesse janelas abertas. Mas a forma como a cadeira se movia, suave e constante, não parecia algo natural. Nós 3 trocamos olhares, e o desconforto era palpável. Eu estava prestes a sugerir que saíssemos quando ouvi um som fraco vindo do andar de cima. Parecia o som de passos arrastados, pesados, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. Olhei para o teto, tentando entender o que estava acontecendo, mas a casa estava deserta, ou pelo menos deveria estar. Sem pensar muito, decidi subir as escadas, mesmo com os protestos dos outros 2. A curiosidade era mais forte que o medo. Enquanto subia, o som dos passos cessou e o silêncio voltou a preencher o espaço. A sensação de ser observado começou a crescer, como se algo ou alguém estivesse esperando por nós lá em cima. Quando cheguei ao corredor do 2º andar, as coisas ficaram ainda mais intensas. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, como se o tempo tivesse corroído a tinta, mas o mais perturbador era o que estava pendurado nelas. Várias fotos de família, todas viradas de cabeça para baixo, não pareciam ter caído assim naturalmente. Alguém as havia virado de propósito. Abri a porta de um dos quartos e o que vi fez meu sangue gelar. No meio do quarto havia uma velha cama de ferro e sobre ela cobertores amarelados pelo tempo. Mas o que me fez querer sair correndo foi o que estava sobre a cama, uma boneca antiga de porcelana com os olhos abertos, olhando diretamente para a porta. A boneca parecia ter sido deixada ali de propósito, virada em direção à entrada, como se estivesse esperando por alguém. Meu instinto era sair dali, mas antes que eu pudesse reagir, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. O barulho ecoou pela casa e meu coração disparou. Sarah e Tom, que estavam no andar de baixo, gritaram perguntando o que tinha acontecido, mas eu estava paralisado. Foi então que senti a temperatura cair drasticamente. Uma voz fraca e distante sussurrou algo no meu ouvido. Não consegui entender as palavras, mas o som era gelado, quase inumano. A sensação de uma presença invisível se tornou insuportável, como se estivesse ao meu lado, esperando que eu fizesse algo. O pânico tomou conta de mim. Corri até a porta e a abri com força, descendo as escadas em um desespero cego. Quando cheguei ao andar de baixo, Sarah e Tom já estavam na saída, os rostos pálidos de medo.
Eles também haviam ouvido os sons e visto a cadeira balançar sozinha com mais intensidade, como se alguém a estivesse empurrando violentamente. Saímos correndo da casa e voltamos direto para o ponto de encontro com o guia. No caminho de volta, não falamos sobre o que vimos. Ninguém queria acreditar no que havia acontecido. Quando finalmente chegamos ao ônibus, o guia percebeu que algo estava errado, mas não falamos nada. O que quer que fosse aquilo, não parecia algo que alguém fora de lá iria acreditar. Hoje, quando penso naquela casa, ainda sinto um arrepio. Não sei o que aconteceu lá, mas tenho certeza de que as sombras de Chernobyl são muito mais do que a radiação. As vidas que foram interrompidas naquela cidade deixaram marcas e algumas delas, pelo que experimentei, não foram capazes de partir completamente. Vamos continuar com a próxima história. Tem gente que acha que a gente só vive à noite, mas não é bem assim. Eu, por exemplo, sempre gostei de acordar cedo. Mesmo depois de trabalhar até de madrugada, costumo caminhar um pouco antes de dormir. É o único momento que tenho para mim, sem clientes, sem polícia, sem ninguém, me mandando para lugar nenhum. Meu nome é Sabrina, tenho 38 anos e trabalho nas ruas do centro do Rio há mais tempo do que gosto de admitir. Já vi muita coisa nessa vida, coisas que não cabem em conversa de bar. Mas o que aconteceu naquela semana de 2022 ainda é diferente de tudo. Era uma terça-feira parada, dessas em que a cidade parece respirar mais devagar, tinha pouca gente na rua, o clima estava abafado e tudo parecia meio travado. Eu estava no meu ponto, como sempre, à esquina da Rua da Alfândega, com aquela travessa apertada que ninguém lembra o nome. Eu fico ali porque tem luz, movimento, e a dona Vera, uma senhora que mora ali perto, sempre me dá café quando passa. Isso cria um certo conforto em um lugar que nunca foi seguro. Nessa noite eu já tinha ficado ali por umas 2 horas quando ela apareceu. Não ouvi passos, não vi chegando. Quando percebi, já estava do meu lado. Cabelos escuros, pele muito branca, magra demais. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o olhar. Não de tristeza, nem de medo. Era um vazio seco, uma ausência de qualquer reação. Eu que já cruzei com usuárias em crise, com meninas perdidas, com gente desesperada, senti que ali tinha algo errado logo de cara. Ela perguntou se podia ficar por perto, disse que era nova ali, a voz era quase baixa demais para se ouvir, mas tinha uma clareza que me incomodou, como se não houvesse esforço nenhum para sair. Perguntei o nome, ela disse Nina. Não sei se era real ou inventado. E para ser honesta, nunca mais confiei em nada que ela falou. Ficamos conversando, ela não ria, mas escutava com atenção. Eu tentava puxar conversa leve, contar histórias, mas ela parecia sempre puxar o assunto para um tom estranho. Disse que veio de um lugar que não existe mais, que o que trouxe ela até ali era uma dívida, mas não financeira. Eu perguntei o que queria dizer com isso e ela respondeu: tem coisas que te seguem mesmo depois da morte. Aquilo me travou. Eu ri, meio nervosa, achando que era alguma metáfora, algum jeito poético de falar de passado. Mas o jeito que ela disse não parecia teatro. Logo depois disso, um carro parou. Cliente antigo, confiável. Me aproximei, troquei 2 palavras com ele e quando voltei o rosto para me despedir da garota, ela não estava mais lá. Sumiu em segundos. Olhei ao redor, chamei, dei uma volta na quadra. Nada. Achei estranho, mas pensei que talvez tivesse fugido com medo. A noite continuou. No dia seguinte, voltei ao ponto com a cabeça cheia. Falei com as outras meninas, escrevi a tal da Nina. Ninguém sabia de nada. Nem a Morena, que tem olho de águia para tudo. Nem a Carol, que nunca deixa de reparar numa novata. Foi como se eu tivesse sonhado com a garota. Na sexta-feira daquela mesma semana, eu passei mais cedo por lá e encontrei Dona Vera sentada no banquinho em frente ao portão. Sentei ao lado, tomei um pouco do café dela e acabei perguntando se ela tinha visto uma menina nova nos últimos dias. Contei como ela era, o jeito que falava, as roupas. Dona Vera largou a xícara no colo, ficou calada por um tempo, depois disse uma coisa que não sai da minha cabeça desde então. Você não é a primeira a ver essa menina, Sabrina. Essa descrição já ouvi antes. Em 2014, uma moça sumiu aqui perto, trabalhava igual a vocês. Antes de desaparecer, ela falava de uma tal de Nina,
Dizia que encontrava ela nas noites paradas, que conversavam por horas. Até que um dia ninguém viu mais. Ela falou que procuraram por essa tal de Nina, mas ninguém nunca achou. Nem nome em cadastro, nem rosto conhecido, nem paradeiro, nada. Era sempre uma garota que aparecia, conversava e depois desaparecia como fumaça. Depois disso, minha relação com aquela esquina mudou. Comecei a reparar em detalhes que antes me escapavam. O poste do outro lado, que costuma piscar quando a luz baixa. Os gatos de rua que, de madrugada, se escondem ao invés de vagar. Os carros que desaceleram, mesmo sem trânsito. É como se aquele canto estivesse impregnado. Tentei mudar de ponto, tentei parar por uns dias, mas alguma coisa me puxava de volta, como se fosse uma dívida minha agora. Certa noite, já passava das 3, ouvi uma voz atrás de mim. Era fraca, quase sussurrada, mas muito clara. Você ainda se lembra de mim, né? Virei na hora, o coração disparado. Mas a rua estava vazia, não tinha ninguém. Não sei se ouvi mesmo ou se minha cabeça já estava querendo acreditar em qualquer coisa. Desde então não vejo mais a Nina, mas o peso da presença dela ficou. Às vezes, quando estou sozinha, juraria que alguém encosta no meu ombro. Já vi minha sombra se duplicar por frações de segundo. Já ouvi meu nome dito como se alguém estivesse bem perto, e sempre naquele mesmo trecho da calçada. Muita gente que ouve essa história diz que eu devo ter alucinado, que as noites puxadas, o cansaço, as coisas que a gente passa podem pregar peça. Eu entendo quem pensa assim, mas eu sei o que vi, sei o que senti. Aquela menina existiu, talvez não do jeito que a gente entende o que é existir, mas ela esteve ali, ela falou comigo. E alguém como eu, que sobreviveu a tanta coisa, não se impressiona à toa. Hoje, continuo trabalhando, a vida não para, mas levo isso comigo como uma marca. Evito contar, evito pensar. Mas quando as luzes da rua ficam mais fracas e o silêncio começa a incomodar, eu sei que ela pode estar ali por perto, talvez esperando a próxima pessoa para conversar, talvez apenas observando. Tem gente que passa a vida fugindo de certas ruas. Eu continuo lá todas as noites, mas depois daquilo nunca mais fiquei de costas, nunca mais confiei na ausência de barulho, nunca mais me senti sozinha de verdade. Se você está gostando dos relatos, depois dá uma olhada na descrição, tem uma playlist completa de relatos para maratonar. Agora sim, vamos seguir para o próximo relato. Me chamo Kenji Nakamura. Passei a vida toda em Haozu, uma pequena vila pesqueira no extremo norte de Hokkaido, no Japão. Meu pai era pescador, meu avô também, e eu não conheço outro modo de viver. O mar sempre foi meu chão, meu teto e meu sustento. Aprendi desde cedo a respeitar a água, a ler o céu, a ouvir o vento antes de confiar nos instrumentos. Nunca fui de acreditar em histórias dessas que os mais velhos contam em voz baixa quando o saquê começa a esquentar o peito. Sempre achei que o que está no mar pertence ao mar e que nós só estamos de passagem por cima dele. Mas tem coisas que nem o tempo, nem o costume, nem a lógica explicam, e algumas dessas coisas ficam com a gente. Quando aceitei trabalhar naquela viagem de pesca em direção às Ilhas Kuril, imaginei que seria mais uma jornada como tantas outras. O Mar do Norte, mesmo hostil, sempre foi familiar para mim. Nasci em Haozu, cresci ouvindo o som das ondas e o bater da madeira dos barcos contra o cais. Aos 16, já encarava turnos noturnos com meu pai. E hoje, aos 43, meu corpo já sabe onde pisar mesmo quando o convés está escuro, molhado e balançando como um berço velho. Naquela noite, o céu estava completamente limpo, o que por si só já era estranho. Costumamos dizer que quanto mais quieto está o tempo, mais violento o mar pode ficar. Era madrugada, pouco depois das 2, e o motor do barco vibrava de maneira constante, confortável até. Eu e meu irmão mais novo, Haruto, jogávamos a última rede do dia. Estávamos cansados, mas tranquilos. A tripulação dormia. Só nós dois e o mar, completamente escuro, salvo pela lâmpada de proa que dançava sobre a água. Foi então que vimos a luz. Parecia surgir de dentro do oceano, fixa, arredondada, como o farol de outro barco, mas com uma cor que não consigo descrever direito. Algo entre verde e amarelo, um brilho estranho que
que parecia flutuar logo abaixo da superfície. Haruto achou que fosse um submarino, talvez russo. Não era impossível, considerando a proximidade com a fronteira marítima. Mas à medida que nos aproximávamos, percebemos que a luz se movia devagar, sem qualquer padrão, como se estivesse sendo carregada. A 5 metros de distância, vimos o que era. Um corpo. Flutuava de bruços, mas estava claramente vestido com uma roupa de mergulho antiga, do tipo soviético, aquelas de neoprene grosso e liso, com zíper metálico e costuras reforçadas. A luz vinha de algo preso ao peito dele. Haruto me olhou sem falar nada e eu fiz sinal para pegarmos o gancho. Quando puxamos, o corpo girou devagar. O rosto estava pálido, meio inchado, os olhos fechados. Pensei que fosse um cadáver. Mas quando o corpo tocou o convés, ele abriu os olhos. Não teve movimento brusco, nem susto, nem qualquer reação exagerada. Ele só abriu os olhos como quem desperta de um sono muito antigo. Seus lábios se moveram lentamente, disse algo em russo quase inaudível, e por um segundo eu me inclinei para tentar entender. Não reconheci as palavras, mas senti uma náusea estranha subindo pela garganta, como se aquilo tivesse mexido com alguma parte do meu corpo que eu não controlava. Não era medo, era algo mais instintivo, como se algo dentro de mim recuasse. Foi então que ele começou a se desfazer. Não sei explicar. Não apodreceu, não se desmanchou em carne ou sangue. Era como se cada parte dele virasse um pó fino, escuro, que o vento do mar levou embora antes que conseguíssemos reagir. A roupa também sumiu. Até o gancho que usamos para puxá-lo caiu sozinho no convés. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Haruto segurava a borda do barco com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Filmamos. Tínhamos uma câmera velha, dessas que os tripulantes usam para registrar redes, capturas fora do comum. Gravamos tudo, desde a luz na água até o momento em que ele desapareceu. Ver aquilo no visor, depois foi ainda pior. A imagem estava cheia de distorções. A cada segundo que passava, o rosto do homem parecia diferente, como se não fosse um rosto só, mudava. Em alguns momentos, por uma fração de segundo, ele parecia olhar direto para a lente. Guardamos a câmera numa das caixas de ferramentas, trancada. Decidimos que mostrar aquilo seria pedir por encrenca. Ainda havia alguns dias até voltarmos ao porto, e foi nesses dias que meu irmão começou a mudar. No início, pensei que era só o choque. Ele ficou mais calado, mais irritado com os outros. Mas na terceira noite, acordei com um som vindo da cabine, uma espécie de lamento baixo, arrastado. Achei que alguém estivesse passando mal. Era Haruto, sentado no chão, encostado à parede, os olhos fechados, murmurando algo. Em russo, era impossível. Ele mal falava inglês, nunca estudou outra língua, nunca saiu da ilha. Mas ali estava ele repetindo frases como se estivesse recitando um texto antigo. Eu o chamei. Ele abriu os olhos, mas parecia não me ver. Depois desmaiou. A tripulação começou a desconfiar, e aos poucos o silêncio se instalou entre todos. Ninguém queria falar do corpo, ninguém queria admitir que algo aconteceu. Um dos pescadores mais antigos, Akimoto-san, pediu para ser deixado na primeira vila que passamos. Disse que tinha dores nas costas. Nunca mais respondeu às minhas mensagens. Quando finalmente voltamos, a primeira coisa que fiz foi abrir a caixa com a câmera. Estava vazia, nenhum cartão, nenhuma imagem, nada. Perguntei para todos, ninguém viu. Haruto disse que não lembrava de termos gravado nada. E com o tempo ele piorou, começou a andar durante a noite, falando sozinho. Minha mãe dizia que às vezes ele ficava horas olhando fixo para a parede e que certa vez encontrou palavras riscadas no armário do quarto, todas em russo. Usava uma faca para marcar as letras. Consegui uma tradução com um conhecido. Eram frases soltas, mas repetidas várias vezes. Debaixo da água, os olhos estão abertos. Eu volto pelo som. A luz não morre. A última coisa que escrevi antes de sair de casa foi no verso de um recibo velho. A luz não morre. Não sei porquê. Nem lembro de ter feito isso. Hoje moro sozinho num apartamento pequeno. Haruto está internado numa clínica psiquiátrica. Ele não fala mais, mas ainda se levanta à noite e aponta para a parede, como se ouvisse algo vindo do outro lado. Às vezes eu também escuto um estalo no azulejo, o som da água do cano correndo devagar,
Mesmo quando tudo deveria estar seco, já tentei sair de Hokkaido, recomeçar em outro lugar, mas algo sempre me puxa de volta. Recentemente, durante uma limpeza, encontrei dentro de uma caixa de material de pesca uma lente antiga. Era da câmera. Achei que tivesse sido roubada. Quando a segurei, senti um cheiro estranho. Sal, mofo e algo que me fez lembrar da noite no Conversa. Dentro da lente, há uma marca, um reflexo que não desaparece. Olhando com atenção, parece um rosto, mas não o mesmo de antes. Ele também mudou. Chegamos ao fim dos relatos de hoje. Meu muito obrigado a todos que assistiram, em especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, amigo Raul.